E é por isso que 3% das empresas brasileiras são aquelas que crescem de verdade, não é? Claro, porque essas empresas, o que elas fazem? Elas fazem pausas estratégicas para olhar o seu negócio. Olhar como um todo, parar, refletir, ocupar lugar lá no estratégico, poder realmente analisar números, analisar indicadores, tomar decisões que mudam o rumo da empresa. E é isso que o empresário tem que fazer, Cris. E aqui, inclusive, uma das coisas que a gente mais faz no Stratis é isso. A gente poder estimular esse empresário a ele ter essa visão. Peraí, o que eu preciso fazer para minha empresa crescer? O que eu preciso fazer para aumentar meu lucro? O que eu preciso fazer para diminuir a dependência que a empresa tem de mim? Porque isso que dá liberdade. E você entende como as coisas são conectadas. Eu não vou conseguir ter uma empresa extremamente lucrativa se eu estou preso a esse tipo de questão. Se eu estou preso a ter que normatizar erro. Se eu estou preso a operacional. Se eu estou preso a ter que estar conduzindo a minha equipe o tempo inteiro. Quando que eu vou fazer minha empresa render com mais lucro? Quando eu Você consigo... falou. Quando eu consigo realmente olhar para tudo e ver oportunidades de melhoria, Cris. O que eu falei que fiquei curioso? Eu acho interessante porque você falando em normatizar o erro, então esse empresário que é o apagador de incêndio, que está toda hora ali acostumado com o caos, com os incêndios, com as coisas acontecendo, isso já virou um vício, bota nos processos para ele ter que voltar a apagar mais incêndio ainda. Esse cara que já tá no vício dos incêndios, ele nem pausa para parar e fazer processo, né? Ele simplesmente aceita aquilo como normal. Mas se ele fizer processo para aceitar aquilo como normal, ele tá errando 2 vezes. Primeiro erro é aceitar o erro. Segundo lugar é normatizar o erro. Padronizar o erro. Então tá pecando 2 vezes na empresa dele. Que aí ele não está resolvendo os incêndios, Não ele tá resolvendo os está incêndios. apagando, criando vários extintores para apagar muitos incêndios todo santo dia mais rápido possível. E aí é diferente de você resolver o foco do incêndio. E é por isso assim, ó, eu sempre gosto de trazer uma reflexão, né? Qual que é a reflexão? Quais os sims você está falando quando você deveria dizer não? Quais os sims estão gerando incêndio e estão afastando você do teu objetivo? Então dizer não, às vezes, acaba sendo ou não aquele caminho para que você realmente consiga ter dentro da tua empresa só aquilo que tem sentido para você. Só aquilo que te leva para onde você quer. E processo é bom, né, Campa? É bom demais, Cris. Criar uma sistemática de trabalho para a empresa é remédio. O empresário ser o centro de tudo, ser o maior apagador de incêndio, ser aquele que resolve tudo, que sabe de tudo, que vê tudo, que resolve tudo, ele está realmente causando muitos incêndios e muitos problemas para a empresa. Agora, no momento que se sistematiza o trabalho da empresa, cria é como se fosse criar uma sistemática de trabalho para a empresa através de processos, através de métricas, através de indicadores. E se eu dissesse assim, ó, tá aqui ó, a minha empresa, Campa, compra a minha empresa agora? Tá aqui, ó, ela funciona desse jeito. Eu não preciso ir junto com ela com uma etiqueta de patrimônio na testa, porque eu tô te entregando uma empresa que funciona sem depender de mim. Você não precisa vender tua empresa. Eu sei que você gosta da tua empresa, tu não quer vender ela hoje. Mas Tá e se tudo quiser? bem. Mas se quiser, você tem o direito. Se você morrer, desculpa, que Deus me livre, mas que não seja hoje nem amanhã. Mas um dia vai acontecer. Vários casos que a gente já viu, né? Claro, vários casos aí deixam um baita de um problema para a família. Porque a empresa não está organizada, a empresa não está sistematizada, não tem processo para nada, tá uma zoeira que tá tudo na cabeça de uma pessoa ou 4, 5 pessoas dentro da empresa. E aí, a pessoa que herdou, em vez de herdar uma empresa, herdou um baita de um problema. E é por isso que eu gosto, Cris, da metodologia do Stratis, porque além de dar técnica, a gente também consegue acompanhar. Porque uma coisa da técnica, vai lá, se vira, faz e acontece. Então a gente também consegue perceber, cara, aquilo realmente está sendo feito do jeito certo, aquilo está sendo implementado, está sendo seguido pela equipe, as pessoas estão conseguindo entender, estão conseguindo dar conta. E às vezes, Cris, a gente está falando de processo, mas às vezes o processo tem um monte de ponto cego que a pessoa que está ali no dia a dia não vê. Porque o que é comum no empresário fazer? Vou criar um processo, chama lá um líder daquele setor, me ajuda a criar? Beleza. O líder senta com ele e define. Mas define do jeito que eles sabem. Então, às vezes, a informação está ali pela metade. Aí larga lá para a equipe não dá conta. Ou até a equipe que está enraizada na empresa dá conta. Mas aí entra a gente nova não consegue seguir. Porque tem ponto cego.
tem ponto cego, o óbvio precisa ser dito e uma visão de fora vai fazer realmente o negócio funcionar direitinho ali. Só que não é só a questão da técnica do processo, que nem você falou. É posicionamento do empresário, é a forma de enxergar a empresa, é a forma de enxergar os processos e a metodologia de trabalho de toda a empresa. Então, tudo isso a gente trabalha dentro do Strates. E esse posicionamento também, Cris, ele tem muita questão de você abrir teu campo de visão. E abrir teu campo de visão é simplesmente parar, olhar a tua realidade. Parar de olhar os problemas. Parar de olhar aquelas coisas que tá todo mundo fazendo que tá errado. Porque tem uma frase que é meio que popular, essa frase, diz que é certo mesmo que ninguém faça e é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E tem muita gente que se acomoda nessa situação, mas todo mundo faz desse jeito. Tá, mas quem são esse todo mundo? Esse todo mundo é aqueles 3% dos empresários que crescem com mais lucro e com liberdade? Ou é aqueles 97% que são escravos da própria empresa, que não conseguem ganhar dinheiro, que não conseguem crescer, que não conseguem contratar? Então a questão é essa, com quem que você se compara no mercado? Você se compara com quem realmente tem resultado de verdade ou você se compara com gente que sofre? Isso é posicionamento, Cris. Então a pergunta que tem que se fazer é sempre assim, ó. Será que eu estou escalando o erro na minha empresa ou estou estruturando o meu crescimento? É essa pergunta que você, estando no estratégico, você tem que parar a todo instante e se perguntar. Só um pouquinho. Eu estou escalando o erro, eu estou multiplicando o erro ou eu estou preparando a minha casa, a minha vida para crescer com mais lucro, com mais liberdade? Porque se está multiplicando o erro, está errado. Dói falar isso, mas é verdade. E multiplicar erro, o que é? Eu repetir as mesmas coisas que não funcionam. É até uma insanidade, Cris, mas eu vejo muito isso. Acompanhando empresários lá no Strates, eu vejo muito isso. Gente que sabe que aquilo não funciona, gente que sabe que aquilo dá errado, que sabe que vai estar tomando prejuízo, mas insiste naquilo, multiplica aquilo, treina a equipe para aquilo, faz processo para aquilo. Não vai sair do chão. Mas em contrapartida, depois que eles aprendem, eles têm empresas que funcionam de verdade, pode trocar a equipe inteirinha, 100% da equipe, que a empresa continua em pé, continua funcionando, continua fazendo a coisa acontecer e continua gerando emprego, gerando renda e continua ganhando dinheiro. O faturamento não para se trocar as pessoas. É isso que é a diferença entre você ter uma empresa que realmente está estruturada para uma empresa que a pessoa está ali tocando com a barriga. Por isso, precisa dessa metodologia toda implementada dentro da empresa. A gente é o dono da verdade? Não. A gente não faz tudo 100% certo, mas a gente ensina o empresário a chegar nos 99% certo dentro da empresa. E é ali que faz a diferença real. Na paz, no lucro, na liberdade. E é aquela história. Tirar férias de verdade sem precisar estar respondendo à equipe é o que vai fazer a diferença na vida do empresário. Ah, mas não quero tirar férias. Tá tudo bem, não precisa tirar férias. Mas se você quiser, não é com o celular na mão que você vai tirar essas férias. É realmente fazendo a tua empresa andar no piloto automático, das coisas acontecendo de verdade no seu dia a dia, sem depender de você, controlando tudo. Eu acho que uma das falhas principais que impede, às vezes, muitos empresários de mudar a sua realidade é a aceitação. É aceitar os problemas, aceitar incêndio, aceitar dependência, aceitar gente que não dá conta, aceitar líder que fica na execução e não lidera, aceitar processo falho, aceitar essas coisas, aceitar imposição de cliente, aceitar aquilo que não leva para os objetivos. É aceitação. A inconformidade é o primeiro sinal de progresso, no meu ponto de vista. É olhar para aquilo e, pô, isso está errado. E a gente faz esses podcasts, Cris, que é justamente para abrir esses olhos. Cara, isso está certo, isso está errado, isso me leva onde eu quero, isso não me leva, isso me ajuda, isso me atrapalha. Acho que ser um estrategista é ter esses filtros. É olhar para a coisa com olhos críticos. É imaginar o seguinte, tem aquela historinha científica lá da síndrome do sapo fervido. Conhece a história, né? Vou resumir um pouquinho. Dizem os cientistas que se você pegar um sapinho, um sapo, bichinho, colocar numa panela de água fria e colocar em cima do fogão para aquecer, o sapo vai ficar nadando, aquilo ali, as células dele vão se adaptando àquela temperatura, ele vai morrer queimado sem entender o que aconteceu, porque ele simplesmente aceitou aquele calor como normal.
Mas se você pegar uma panela de água, botar a ferver e largar um sapo lá dentro, o sapo vai bater naquela água e vai pular fora, porque ele viu que está errado. Então o exercício, o que essa história tem a ver com isso? Essa história tem a ver porque é um exercício que eu quero propor para você todo santo dia. Imagina que você não é você. Imagina que você é alguém de fora que veio para olhar para a tua empresa, olhar os teus processos, olhar a tua equipe, olhar a tua organização, olhar o teu jeito de fazer negócio, olhar tudo na tua empresa. Imagina que você é uma outra pessoa, entra na tua empresa com outros olhos e olha para aquilo e se pergunta: você ficaria ali ou você faria como aquele sapo largado na água fervendo que pulou fora? Entende? Então eu aposto que muitas coisas você vai olhar e vai pensar assim: cara, eu sou aquele sapo que está fervendo ali dentro. Mas se você continuar olhando como aquele sapo que está fervendo, você vai ferver. Você vai matar a tua empresa. Se não matar a tua empresa, você vai matar a tua vida. Não necessariamente vai matar você, mas vai matar a tua vida. Então para e começa a olhar como se fosse aquele sapo que pula na água fervendo. Olha com o olhar de fora. E a gente convida você que está assistindo a gente a fazer pausas estratégicas na tua empresa, a pensar o que pode ser melhorado, a respirar um pouco, beber um gole de água e dizer assim: o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa hoje? Isto é uma pausa estratégica. Compartilha com outros empresários. Curte, porque aí o algoritmo do nosso YouTube vai distribuir, vai mostrar, recomendar para muito mais gente. E é isso que nós queremos, fazer a vida dos empresários ser melhor. O nosso forte abraço e o desejo que você viva Positivamente.